mantendo a linha. Todo mundo com o microfone ligado, câmera. Quando for falar, quem se sentir à vontade, abre a câmera e o microfone e fala. De qualquer forma, a aula vai relembrando, né, a fisionomia da gente, a gente mantém um contato melhor, tá bom? Eu acho que isso é bom, né? E é na aula de hoje, nessas 2 primeiras horas, até 8h30, 15 para as 9, e aí a gente dá aquela pausa, volta depois, ou tira direto e para antes, a gente discute. A minha ideia é dar uma pausa, até porque a garganta precisa descansar um pouquinho, e aqui não para, né? Numa aula presencial a gente ainda para. Numa aula online, eu já tive essa experiência, né, anterior, rapaz, no acolhimento também, eu não paro, eu turbinado aqui. Então eu preciso dar uma pausa. É. Então, assim, ó, se tiver muito rápido, avisa, né? Eu tô tentando aprender a falar mais calmo, tô tirando a ansiedade, né? Então a gente tá lá. Vou compartilhar minha tela com vocês, é um padrão da aula online, parece, né, como se fosse minha aula. Indo para uma revisão, eu vou entrar no Swap. Então, catando uva, por quê? Porque isso aqui já está disponível. Qual é a vantagem? Eu vou trazer isso que está no Swap para dentro do Teams, em arquivos dentro do nosso grupo. Provavelmente eu vou criar um canal que não é só o módulo 3, mas a gente vai criar a disciplina da gente. Do mesmo jeito que tem um módulo, vai criar a disciplina. Porque aí cada aula é um canal, aí fica mais fácil de estudar. Foi isso que eu discuti com o Cleiton ontem. Era para ter discutido na reunião que teve hoje à tarde, mas a reunião se estendeu com a confusão da engenharia e já tinha aula, eu precisei sair. Então, assim, não sei como ficou resolvido lá. Mas aqui vocês estão vendo a tela do IF, né? Vão estar tudo aquilo, ó, Microsoft Teams. Os professores deram aula, tem material para a gente aprender com eles, pessoal do ADS. Preciso até estudar um pouco mais para melhorar mais rápido. Como eu usei muito o Google pelo doutorado, eu me sinto um pouco à vontade, mas tem coisa para aprender. Ontem eu aprendi como baixar a aula gravada para levar para o YouTube. Entrei no YouTube, assisti 5 minutos de uma aula, fui lá e fiz. E aqui está aquele universo da gente, tá bom? Eu me comunicava com vocês pelo e-mail, praticamente ninguém me respondia, e me comunicava pelo Swap, no acolhimento. Então, no Swap, está toda a vida da gente registrada do semestre, desde o planejamento de aula, ao que a gente tem para estudar, ao que a gente estudou, ao que a gente fez. Então, é por aqui que a gente faz a revisão, né? Essa revisão, ela vai ser online, como está acontecendo aqui, e ela vai poder ser também assíncrona, né? Uma parte dela vai ser assíncrona, porque tem algumas reposições para a gente fazer em termos de aula. Inclusive, eu preciso olhar a agenda, a gente pode olhar junto, que já tem reposição para sábado das disciplinas minhas. Eu não sei se é de planejamento ou se é de processo de fabricação. Preciso conferir no Excel, a gente confere junto, até para eu falar menos e para dar menos assunto, tá bom? Senão, eu quero revisar tudo de uma vez. Então, ó, dentro do Swap eu já entrei, o professor tem aqui a parte de ensino, até eu achar os meus diários. Turmas e diários, meus diários. Dentro dos meus diários está a disciplina de vocês. Tá vendo? Acesso lá. Que naquele acolhimento eu cheguei a mostrar isso para vocês, vocês viram comigo. Então, aqui registra tudo. Tudo que vai para a secretaria, para daqui a 10 anos, saber que vocês são técnico de fabricação formado, fica arquivado por lei no sistema da escola. Então, esse é o sistema. Né? Mesmo que eu tenha o Teams, para a gente dar aula, registrar, arquivar, dar nota, mas tenho que pegar do Teams e trazer aqui para o Swap. Então, ó, esse era o plano de aula original, sem Covid, né? Sem a doença. Teria 2 provas, teria trabalhos, teria aula do dia 6 de fevereiro, dia 13, dia 20, 27, e assim ia, né? Com os assuntos. Princípios para as características, influência. Eu segui esses assuntos nas aulas de verdade, né? Nas aulas presenciais. A metodologia da aula era essa, ó, aula expositiva dialogada, utilização de recurso visual, tal, não. Aulas práticas, demonstração, laboratório de fabricação. Então, era uma aula teórica, aula prática, aula teórica, aula prática. Na verdade, durante o curso, eu já fiz diferente, né? A gente já pegou aqui e fez na mesma aula, aula teórica e prática, lembra? Então, eu planejei de um jeito e já na prática eu já mudei. Preferi fazer como a gente fez em usinagem. E eu acho que estava bom. Vamos brincar de fazer a reunião? Uma aula para dar pausa no Alberto também. Então, aqui um pouquinho na reunião. Deixa eu voltar lá para o Teams. Fazer, inclusive com a metodologia nova, que é aula síncrona, aula online, aula síncrona, aula práticas vão ser discussões, debate, vídeos, né? A gente não tem como simular a solda aqui. Mas eu fiz 2 engenharias só teóricas. E quando a gente estuda a teoria e se aprofunda na teoria, a prática a gente absorve rápido.
A gente não absorve a habilidade. A habilidade é a capacidade de pegar aquele cordão de solda lá na oficina e fazer ele ficar bem feitinho, sem falha. Aí, quando você vai estar usando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, isso acontece. Em qualquer um, em qualquer profissão. Então, o Aparecido, ele tem habilidade. O Diego, o Eric, também tem habilidade, porque eles estão fazendo todo dia, eu fazia, o Aparecido Caso fazia. O Wesley, que ele está trabalhando na pintura, né, Wesley? Então, ele vai criar habilidade, além de criar a capacidade de fazer. Mas a teoria, senhores, permite que eu crie essa habilidade, essa capacidade na mente, e à medida que a coisa vier a ser cobrada para eu fazer na prática, com poucos dias eu aprendo. E se eu não tiver teoria, aí não tem jeito. Aí eu não sei nem por onde eu vou fazer, nem o que eu vou fazer. Então é impossível fazer. Né? Vai ter que copiar os outros por cópia. Né? Olhar, ele fez, eu vou fazer, eu vou imitar. Então é completamente diferente. Então, já que a gente está nesse mundo que não tem como mudá-lo, eu acho que a gente pode melhorar bem esse aspecto teórico para criar confiança. E quebrar essa teoria com prática é trazer um vídeo e discutir o vídeo. Pausa. O que é que vocês viram? Aí a gente vem aqui para a área de conversa e vai conversando. Dá uma pausa no vídeo e conversa. Mostra, o outro diz. Pega quem já viveu, quem já teve experiência e traz para a gente. Né? Todo mundo que está aqui presente na aula, e tá bom, né? Já estou feliz, já estamos em 7 hoje, eles vão estar podendo participar, dar testemunho do que viveu e deixou de viver. Era bom que já tivesse aqui o Maicon, o Diego e o Eric, por quê? Porque eles também já soldam, né? E aí eles vão trazer imagens. Se eles não estiverem trazendo, se eles puderem filmar, porque as empresas não permitam, eu vou fuçar a internet para achar. Né? Eu vou aqui, se eu quiser filmar, vou na oficina aqui e filma soldando. Mas assim, vai ter 2 momentos. E a gente vai valorizar o aprendizado teórico, mesmo que ele seja um aprendizado simples, né? Onde é que está a nossa teoria? A gente vai podendo revisar e reforçar ela. Né? Vou voltar aqui, sair do planejamento. Sair do planejamento. Estou lá no diário. Aqui estava registrando todas as faltas, né? Registrando as aulas. Então, vê o registro de aulas da gente. Está todo mundo vendo aí? Wesley, está conseguindo ver? Tá bom? Quem está de celular, está no tamanho bom? Positivo. Se tiver alguém que não está vendo, avisa, viu? Que às vezes eu acho que eu estou mostrando na minha tela e está fora. Então, olha, as nossas aulas começaram no dia 6 de fevereiro. Né? 6 de fevereiro. Então, teve uma aula expositiva dialogada, utilizando o quadro negro, lousa, e a gente falou dos princípios, características e aplicações do processo de soldagem. E falamos da nomenclatura de soldagem. Foi no começo. Para isso, teve aula com slide, e esses slides foram disponibilizados em PDF. No segundo dia, dia 13, a gente falou da influência da composição química na soldabilidade dos metais. Então, tudo isso é teoria, são teorias que vão me permitir comprar eletrodo certo, é a teoria que vai permitir perceber que aquele material não está soldando bem, pode estar com influência, porque a soldabilidade dele não é boa. Então, veja, já que a gente não pode ir para o laboratório, cara, vou querer junto com vocês que a gente agora aprenda de forma simples, para trazer uma linguagem simples, mas que a gente aprofunde agora esse conhecimento. E na hora que eu me deparar de novo com a máquina, né, com meus EPIs de proteção, com máscara e tudo, eu rapidamente faça e tenha a capacidade de fazer aquilo. Esse é que é o curso da gente, é isso que a gente vai fazer. E olha, a minha formação de engenharia foi assim. Eu tive pouquíssima prática ao longo da vida e sobrevivi. 31 anos de formado, no ensino, na empresa privada, no ensino de novo. Então, assim, acho que dá para a gente tirar muito proveito mesmo nessa situação diferente. Desde que a gente participe, que a aula fique boa, que vocês participem. Então, aqui estava a metodologia e aí já tem na aula. Prática no laboratório. Foi feita a apresentação de equipamentos, dos acessórios, equipamento de proteção coletiva, né, realizado pelos alunos dos cursos anteriores. Então, a gente foi lá no laboratório. Dia 17, terceira aula, foi para 12 horas aulas. Tratamento térmicos envolvidos em diminuição das tensões residuais. Aquecer o material e esfriar rápido influi. Vocês já viram isso em materiais? Revisamos isso discutindo na solda, tratamento térmico. Existia, eu não sei como é que está encaixada essa disciplina no 4º módulo, como é que ela está agora, mas uma disciplina só para tratamento térmico, para a gente aprender como pessoas no processo de fabricação. Né? A nossa disciplina é transformar materiais. A gente está transformando, unindo ele através de um processo chamado soldagem. A gente viu que tem vários tipos, né? Que tem várias formas de fazer.
a mais comum. Qual foi a que a gente tem usando, Alex? Qual é o processo de soldagem que a gente está usando? Aproveitando para revisar. Abre o microfone aí, fala para a gente ver se está em ordem. Aí eu pergunto a um, depois eu pergunto a outro. Consegue falar, Alex? O microfone funciona? Abre o microfone, ó. Como é que abre? Clica na telazinha do seu celular que estiver assistindo, aparece aqui o botãozinho. Liguei o meu. Então, vai lá e... Qual é o processo de soldagem que a gente usou lá? Aparecido? Ajuda o Alex. Eletrodo revestido. Eletrodo revestido. E aí a gente viu que cada eletrodo tem um revestimento, né, Aparecido? Aparecido levou para a sala de aula alguns, não é isso? Você levou lá. Aquele é o principal. Qual é o outro processo que a gente começou a estudar, João Paulo? Além do eletrodo revestido. A prática a gente fez só do eletrodo revestido. Mas que a gente já estava começando a estudar lá no finalzinho, quando parou. Estou salteando aqui. Pulei o João, fui para o João Paulo. Depois vou para o Pedro. Qual foi, João Paulo? Além do eletrodo revestido. A gente vai revisar agora olhando o swap aqui. A gente usou 2 tipos de eletrodo, né? O outro eu não lembro agora a numeração. Outro processo, né, de soldagem, além do processo. A gente foi soldar. Vou falar assim, no grosso, né? O nome certo eu acho que eu não vou lembrar. A gente fez a solda, vou falar solda dupla, uma por cima da outra. A gente fez solda de quina, né? A solda 45. A gente fez o chanfrado na 45 para poder unir as peças, né? Então aí você está lembrado de uma outra coisa, João Paulo, que é as posições de soldagem e as juntas soldadas. Isso, na mesma solda do eletrodo revestido, a gente trabalhou, né, com aquela junta, modelo de junta, que aí vai facilitar a união de peças, isso reforça, está lá no dimensionamento. Mas a gente falou de MIG, TIG e MAG. É verdade. Processo. É verdade. Né? É porque como a gente usou mais um tipo só, é meio que isso. A gente... É verdade. Aquela máquina que a gente está usando, cadê Lucas Longo? Aquela máquina dá para soldar qual outro processo além de eletrodo revestido? Aquela que está lá no laboratório. É a MIG e a TIG? Salvo engano, ela é da TIG, né, que está lá. Não sei se ela faz o MIG e MAG, mas a TIG eu acho que lembra. Quem lembra mais? Pedro, Wesley, quem pode ajudar? Depois a gente pode pegar o modelo dela aqui. Mas TIG eu sei que... Lembra, Wesley? Não. Não, também. Qual era parecido? Lembra lá? A MIG MAG? Eu preciso olhar a foto da frente dela. Guardei muito o TIG dela. Mas eu acho que ela faz MIG MAG, que a gente tem cilindro de gás lá para MIG MAG também. E aí vai ter esse processo, ou seja, é parte de teoria que a gente precisa revisar, amadurecer e aprofundar. Né? E aí, se aparecer tiver foto de soldagem, ele traz. Se o Wesley lá no trabalho tiver, se alguém tiver na empresa, a empresa estiver soldando alguma coisa, filma 5 minutos, traz aqui para a gente discutir. Isso será a nossa nova aula prática, tá bom? Para que a gente possa reforçar. E aí, ó, eu estou absorvendo, eu estou memorizando, eu estou decorando quais são os processos. Na hora que eu chegar numa oficina, mesmo agora, se tiver alguma oficina aberta e eu tiver acesso e oportunidade, dá para praticar, eu vou conseguir fazer. Desde que eu tenha a humildade de respeitar, pedir apoio, pedir ajuda, a gente consegue fazer, tá bom? Então, assim, essa é a dinâmica que eu quero que a gente vá tendo na aula. Participem, né? Ajuda na participação. A aula fica melhorzinha. Então, isso foi na aula 2, a influência da composição química na soldabilidade. Aula 3, tratamento térmico. Aula 4, dia 20 de fevereiro. Importância e determinação das temperaturas de pré-aquecimento e de interpasse em operações de soldagem. Prática em soldagem pelo eletrodo revestido. Aí a gente foi para o laboratório fazer a prática e começou a praticar. Já tinha tido a apresentação dos equipamentos, tinha tido a abertura de arco na aula anterior, foi prática com abertura de arco, e aí começou a soldar. Aí entrou onde você falou, João Paulo. Aí entrou nos cordões, nos tipos, a gente foi mudando as peças para soldar mais fina, mais grossa, né? Sempre a gente tinha uma pessoa liderando um pequeno grupo, que eram as pessoas que já tinham prática, né? Ora o Eric liderou um grupo, ora o Diego liberou um, ora o Mike liberou outro, ora o Aparecido liberou outro, dependia de quem faltava, quem vinha para a aula. Então, assim, esse é o aspecto. Né? Eu sempre digo, quando a gente acha que sabe alguma coisa, por mais que a gente já tenha vivenciado aquilo, dá para aprender mais.
Né? Por isso que a gente disse a todos, ó, vem para a aula, dá para a gente oferecer algo mais. O livro é grande para ler. Né? Então, a gente foi. Então, dia 20 a gente ainda teve aula. 5 aulas, 20 horas. Dia 27, procedimentos de normalização aplicados à soldagem e prática de soldagem com leitura revestida. Já foi daquela aula. Tinha teoria, tinha prática. Tinha teoria, tinha prática. Então, a gente viu o procedimento de normalização. Por último, dia 5, que foi a aula... Não, até dia 12 a gente teve aula. Descontinuidades dimensionais e estruturais em soldas por fusão e prática em soldagem por eletrodo revestido. Então, ó, sexta aula. Foi descontinuidade. O que é descontinuidade mesmo? Quem quer falar agora? Quem lembra? Entra aí um. O que é descontinuidade? Ninguém lembra? Então a aula de revisão vai ter que ser maiorzinha hoje. É aqueles defeitos, aquela parte que eu estou soldando e faltou preenchimento, faltou um pouco de material de deposição, ficou porosidade, são coisas que ficaram um problema na peça, para a gente aprender os defeitos e erros da soldagem. E aí, ó, no último dia, 12 de março, que teve aula, esse do dia 19, eu não sei porque está aqui, cara, eu já tinha tirado, tu tem que tirar de novo. Dia 19 de março, não teve aula, teve, mas não é para considerar. Porque outros professores não deram aula, então está eliminada a aula lá do dia 19. Desconsiderei. A última aula que a gente está considerando é essa do dia 12 de março, que é processo de soldagem, MIG, MAG e arco submerso, prática com solda eletrodo revestido. Então veja que foi bastante prática, né, dentro daquele aspecto, e aí a gente já abordou isso aí. Puxa, mas como é que a gente abordou? Isso aqui era o conteúdo, aula registrada, registro de faltas. Está aqui. Vai fazer presença? Vai. Quem vier numa aula do Teams está registrado que ele assistiu a aula. Quem não vier, está fora. Quem não vem, vai ter que fazer mais atividade assíncrona para provar que aprendeu, para provar que absorveu o conteúdo. Né? Tinha registro de nota, a gente não tinha tido nota, e tinha materiais de aula. Esses materiais eu vou levar para o Teams. Então, ó, quanto material? Tínhamos a ementa da disciplina, a ementa. Processo de fabricação 2, aula 3, aula 4, aula 5 e aula 6. Então, eu tenho conteúdo bastante aqui para que a gente possa revisar, para que a gente possa discutir, para que a gente possa olhar. Esse é um dos aspectos que a gente vai fazer. Então, ó, revisando lá, como aula de revisão, para quem perdeu, quem assistiu, como é que eu reforço, como é que eu estudo. Estou abrindo aqui numa nova guia, para ele me trazer o slide. Fundamento de soldagem. Material preparado pelo Felipe Lucena. O Felipe está voltando, inclusive, do doutorado, concluiu o doutorado dele. Ele volta agora em agosto. Então, já tenho o orgulho de ter mais uma pessoa com nível de doutorado. Né? Com de licença aí 3 anos. Então, aí passa muito rápido. Toda a revisão histórica de soldagem. Conceito, quando surge, né? Forjamento quente, descobrimento de ferro e metalurgia. Qualquer material, qualquer disciplina de fabricação vai buscar na história o que é que ocorreu de diferente. Não, descoberta do acetileno, começa a ter fusões e corte-solda. Descobrimento do arco elétrico, né? E aí, mistura lá. Né? Vai vir o processo por arco elétrico. O Oscar Kelsman, que cria, né, a ESAB, que é um dos fabricantes maiores, vai desenvolvendo, e são as pessoas, ESAB. Então, esse material, vocês podem ler. Agora a gente vai reforçar algumas pequenas perguntas, né, que eu vou deixando no Teams como tarefa. Ó, responde questão tal, porque eu já não tenho como substituir integralmente pela prática. Então, vai ser respostas. O João Fábio está vivenciando isso no ensino médio, e outras pessoas vivenciaram isso em outros cursos. Então, cada aula dessa, quem está presente vai contabilizando, eu vou anotando como presente, como participativo, quem está participando, e vou somando tudo ponto, para que depois a gente possa dizer, olha, essas pessoas, né, passaram, elas absorveram o que precisa absorver da disciplina. Alguém tem alguma dúvida nisso aí? Ficou alguma curiosidade interessante que vocês queiram perguntar dessa aula 3? Como é que foi? Eu quero perguntar, professor. Diga aí. Mas não tem muito a ver. Eu quero saber se o plasma tem a ver com a solda. Se o plasma... Tem alguma coisa a ver com solda.
Você tem mais para corte. Para solda, eu não lembro de nenhum processo que use o plasma soldando. Eu uso o plasma cortando. Mas já pode ter. Eu falo nas amperagens, essas coisas. Eles interagem como, né? O plasma é uma forma de energia que gera muito calor. Então, se ele gera muito calor, ele faz com que os materiais passem para aquele ponto de solidificado de sólido para líquido. Então, é só uma forma diferente de energia que foi descoberta no século passado e que hoje já se consegue ter equipamentos que a utilizam. Nas nossas aulas aqui, eu não lembro, na revisão, não lembro agora, pode ser que a gente revisando veja, que ela também vá para a solda. Não lembro. Alguém lembra dela aplicando direto na solda? Eu lembro no corte. Por isso que ela tem a ver. Parecido, ou alguém lembra aí quando a gente estudou, revisou, quem está com a memória melhor? Professor, o plasma é somente para corte mesmo, principalmente materiais de inox. Perfeito. Ok, é o que eu também lembro, parecido. Eu não lembro de ter visto ele em solda, mas, como eu até... O Eric, já viu, Eric? Eric está bem-vindo, está na aula? Só tem Professor, duas não vi formas não, de você cortar o aço inox. Só pra Ou o corte plasma, mesmo. ou então o disco de corte. Beleza. Então, pode ser que a gente vá descobrindo, né, lendo que possa ter lá. Eu acho que tinha sido o Pedro, mas agora eu estou vendo que na aula só tá todo mundo ainda aqui, ou é porque não é impressão minha? Deixa eu ver. Está o Alex, está o Aparecido, está o Edson, o Fábio e o Wesley. O Pedro e o Lucas saíram. Caiu a ligação, ou caiu a internet, ou saiu. Então, assim, veja que vai caindo, e aí quando eu estou lá na aula, eu não vejo quem está saindo da aula, tá bom? Por isso que às vezes eu cito o nome, eu pergunto, né? Porque realmente me foge aqui da visão, tá bom? Então vocês vão ajudando aí, quando a pessoa não tiver. Vocês, eu acho que vê o tempo todo quem está na aula, não vê? Vi. Aí se alguém sair ou falar o nome, vocês avisam, ó, professor, ele não está, porque aí eu não fico vendido na história, né? Porque o material que eu estou postando para vocês, quando eu olho para ele, eu perco vocês de vista. A não ser que eu compartilhe por outra tela, como eu fiz ontem. Mas tudo bem. Mas aqui, ó, voltando lá para a aula, né? O que é que acontece? Isso é teoria, pessoal. Ó, como é que teoria ajuda a gente a entender as coisas? O que é que eu saber a história me ajuda a consolidar? Ó, vai trazer os materiais, traz EPI, né? Então eu sei que eu não posso estar olhando com o eletrodo com o arco aberto a olho nu. Isso vai danificar a minha vista, vai ofender. Existem riscos ambientais. Então, assim, agora daqui para frente, nós temos que acreditar e nos pegarmos a teoria para fazer realmente uma diferença lá na frente, né? Já que a gente não vai poder ter o prazer de ter a prática, né? Então, a teoria que vai consolidar esse conhecimento, não vai dar para a gente esquecer. Não, agora a gente vai ter que memorizar mais, vai ter que guardar mais, né? Então, esse foi o conteúdo da aula que a gente considerou aula 3, que está toda disponível para vocês. Vendo os EPIs que a gente usou, o nome dos EPIs, né? Então, aí agora a gente vai, agora que a gente tem mais leitura e menos prática, vai fazendo. Óbvio que fica diferente, né? Não é questão da gente querer, é uma necessidade. Lembra das lentes que a gente usou, aí o pessoal que já tem mais prática viu as lentes, qual é a lente que usa, qual é o tipo de intensidade que ela tem, sempre tinha esse aplausozinho fechando uma aula, né? Sempre tinha um aplauso fechando uma aula. Então, nessa mesma aula, tem 2 assuntos. Continuou aqui com eletricidade. Quantas disciplinas vocês já viram de eletricidade? Quais foram as aulas de segunda e terça e como é que foi o estilo dessas aulas? Segunda e terça. Como é que foi a aula da segunda? Como é que foi a aula da terça? Como é que está as outras matérias? A de segunda-feira foi mais explicação, né, de como seria o processo agora, né, daqui para frente. A de terça-feira já mandou matéria. Passou umas contas novas para a gente fazer. Certo. O Paulo, meu horário... Vamos ver o que vai dar agora. Qual é a disciplina da terça? Isso, é. Bom, e aí assim, na hora que agora o que é que vai acontecer? A gente pode ir se ajudando com todas as matérias. Puxa, querem fazer conta. A gente entra aqui, faz conta e olha a conta. A gente libera alguns horários e discute. A gente faz exercício. E aí, Eric, eu gostaria, se possível, você, do Aparecido, Diego, quem tiver fotos, imagens, filmes de solda, traz para a segunda parte da aula. Por exemplo, aqui na teoria está falando de eletricidade.
né? Agora ele estava entrando no assunto de eletricidade. Cadê o assunto da eletricidade, Zay? Então, puxa, vocês já viram aula com gato, não já viram? O que é tensão, o que é corrente. A aula de solda, ela só vai revisar esses conceitos. Ó. Como descobriu, para que serve, por que isso é importante na soldagem? Por que isso é importante aprender? O que foi que ela fez de diferente na hora que eu fui no laboratório? Saber esses assuntos aqui e dar uma lidazinha. Na lei de Ohm, ó, tem conta. Ó. A gente não estava fazendo, vamos fazer qual é a corrente elétrica da solda. Vamos fazer o exercício do livro. O Alberto traz o exercíciozinho, a gente faz aqui. Então a gente vai fazer exercícios substituindo a prática. Faz junto, né? Eu escrevo, eu anoto, eu deixo gravado. Então, assim, tem uma, puxa, eu fico feliz da vida que tem coisas para a gente fazer. Entendeu? A gente se animar mesmo com as aulas, é muita coisa. Lembra que lá na hora que a gente estava soldando, tem que regular qual é a corrente, para poder ver a intensidade do arco? Tudo isso tem a ver com essa parte teórica. Eu preciso saber o que é corrente, o que é tensão, né? Para poder a gente fazer o ângulo de cátodo. A gente tinha isso lá na hora de escolher o cabo, na hora de fazer. Então a teoria vai me permitindo. Condução gasosa. Essa imagem aqui a gente lembra. É fácil abrir o arco? Ou quem não tem prática demora um pouquinho a pegar o jeito? Microfone aberto aí. Eu vou aproveitar meu recurso aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou parar a apresentação lá. Para quem nunca fez, apanha bastante. Eu mesmo fui um. Nossa, para pegar o jeito, foi fazendo, até que começou a dar certo e a gente empolga. Você começa a acertar e você quer fazer mais. Aí quer soldar, né? Então, ó, eu vou pegar aquela aula. Você acaba querendo soldar mais ainda. Mas esse é o lado gostoso da atividade prática. Por isso eu gosto muito do curso técnico. Eu gosto mais do curso técnico que do curso da engenharia. Porque exatamente tem mais prática, não, Paulo? Eu adoro a prática. Tanto que eu faço as coisas sozinho em casa. Mas, né, não é a realidade de hoje. E pode ser. Estou dizendo que não pode. De repente a gente descobre maneiras de soldar. O Eric é o seu dia de trabalho, né, Eric? O Alex. Sim, professor. É o dia do. Você tem autorização para filmar alguma soldagem e trazer filmagens para a gente ou não? Ou teria que pedir autorização? Acho que eu consigo sim. Acho que eu consigo sim. Entendeu? Porque aí você, vamos lá, tem um tubo soldando, filma o tubo. Quando for depois do intervalo, na aula das 9 em diante, a gente pegaria o filme, compartilha, porque vocês podem compartilhar. Pode mandar para a gente no WhatsApp, pode mandar aqui para o Teams, né? Existe maneira de a gente fazer isso. E a gente abre, né? Além de abrir o YouTube da vida, eu consigo compartilhar o YouTube com vocês. Com imagem e som. Entendeu? Quem mais conseguiria trazer feed de vídeo? Vocês podem pesquisar. Alex, você está trabalhando já, Alex, ou ainda não? Não tem microfone? Alguém falou pelo chat? Ó, peraí. Aqui eu tô com o chat agora aberto para mim. Então, o João Fábio tem colocado que são muito boas, sim. Professor, a internet não está muito boa, foi o Lucas Longo. Ele tenta voltar de novo. Eu estou sem microfone e sem webcam. Eu só estou ouvindo e vendo a aula. Beleza, João Fábio. Eu agora já sei, vou ficar por aqui. O Alex não está trabalhando, não tem esse patrimônio, né, Alex? Botou também aqui no chat. Então, ó, eu vou vir aqui no chat para olhar também, para poder me comunicar com as pessoas que não estão podendo usar microfone. Aí o João Paulo pode usar microfone, o Érico, o Aparecido, o Wesley. Aí vocês vão entrando mais na aula também falando comigo, tá bom? Isso ajuda a quebrar a aula, ficar a aula melhor. Não, cara, minha aula vai ficar ruim. E cada matéria, cada professor, já expliquei ontem na engenharia e na turma das noites. É bom que a gente seja diferente, é bom que o meu horário seja diferente de Alberto, que o professor da segunda, não sei se é o El seja diferente, porque, cara, cada professor vai ensinar algo diferente a vocês. Se a gente fosse tudo um robozinho igual, tirava a gente, botava ela aqui, o robozinho, vocês vinham assistir a aula do robozinho. É a minha experiência de vida que agrega algo diferente na aula de vocês. É a experiência de horário que é outra, que agrega outra. No fim, quando vocês somam tudo, vocês saem muito melhores do que se fosse um só. Eu ensinei várias disciplinas já de fabricação. Mas se eu ensinasse só eu o tempo todo, não é legal. A mesma coisa a aula. Se só eu falar, mano, é um tédio danado. Professor, Diga. eu quero perguntar um negócio aqui. Tranquilo, é.
Como funciona a amperagem para cada tipo de material? Chapa grossa, chapa fina, como que calcula, como que vê isso? A gente chegou nesses cálculos e passou por ele rápido, Wesley. Ele vai funcionar em função da resistência elétrica que cada material tem para passagem de corrente elétrica. Então, por exemplo, materiais que possuem maior resistência vão precisar de uma amperagem maior para poder aquela corrente elétrica ultrapassar por ele e gerar calor. Então, são fórmulas, são equações matemáticas. Na revisão, a gente vai ter acesso a olhar a fórmula de novo. E aí, na prática, como é que funciona? Na prática, a gente vai guardando na memória aqueles números e aqueles valores e vai memorizando. Quando eu vou soldar, aquele material é o mesmo tubo que eu estava soldando, é o mesmo material, eu já regulo porque sei que fica boa a solda. E quando é que não fica boa? Quando ela gera aqueles defeitos que a gente comentou. Então, agora, nessa nova fase, a gente vai poder realmente tentar aprender a calcular qual é a corrente elétrica, material por material, que a gente vai ter mais tempo de fazer isso, né? Como eu tentava tornar a aula mais gostosa, menos cansativa, eu abria mão da teoria um pouquinho, porque eu estava dando prática. E é os dois caminhos da aprendizagem, né? Ou eu aprendo teoria, para depois, na hora que eu estou na prática, eu vou lá e faço, ou eu já aprendo um pouco dos dois, e aí quando eu vou trabalhar, eu amadureço e aprendo também, ou eu aprendo na prática e sei copiar. Eu sou um ótimo fotocópia. Precisou, eu faço. Precisou, eu faço. Só que se alguém chegar com alguma coisa diferente, eu vou dizer, olha, isso aí eu nunca fiz. Eu não vou nem parar para pensar e tentar resolver. Ou eu vou ter dificuldade de aprender de forma rápida, né? Então, isso é que modifica. Por que é que vocês fazem curso técnico? Porque vocês vão chegar num nível intermediário. Eu nem sou aquele cara prático que só obedeço os outros e sei fazer porque já vi os outros fazendo e fui errando. E nem sou um engenheiro ou um cara da área de ciência que está, além de saber fazer, ou tem habilidade, mas sabe fazer. Ele sabe modificar o que está fazendo, ele sabe explicar o que está acontecendo. Então, a gente está no nível técnico, de fazer. Por isso que eu comentei que a aula hoje eu vou correr menos do que ontem, mais devagarinho. As perguntas são bem-vindas, né? Para que a gente possa ir amadurecendo mais para que as coisas existem. Então, por que é que na máquina tem lá uma regulagem de amperagem? Porque se eu não botar a amperagem certa para aquele material, ele não chega a abrir o arco elétrico direito, pelo eletrodo que eu estou soldando, pelo material de base que eu estou trabalhando, pelo diâmetro do eletrodo. Então, na fórmula vai aparecer quais os parâmetros que eu vou trabalhar para poder utilizar na solda, tá bom? Eu uso dos dois caminhos, eu uso da prática, você pode observar que eu uso da prática, eu pergunto ao Zé, eu pergunto ao Aparecido, eu pergunto ao Érico, qual é que vocês usavam lá? Qual é que vocês estão fazendo? Porque agiliza a informação. Se não ficar boa e a gente não resolver por esse caminho, aí sim eu vou para o livro, como engenheiro, para me debrulhar sobre ele e aí resolver o problema. Está respondido? Está claro, não? Ah. E a gente vai ter acesso pelo material de revisão. Então, ó, eu agora vou compartilhar a tela, de maneira que eu não perco vocês de vista aqui na reunião. Eu vou compartilhar a minha tela 2. Tela 2, slide, tela 2. Tudo que eu jogar na tela 2 agora, vocês vão ver, e a reunião eu consigo ver na tela 1 aqui, pequenininha, tá bom? Eu estou vendo vocês. Quem quiser fazer pergunta, sabe a história de levantar a mãozinha? Ó? Tem um ícone aí para levantar a mão, eu levantei a minha. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha. João Paulo, faz a pergunta, João Paulo. Não, só levantei para mostrar. Para testar, né? Beleza. Mas levantou a mãozinha, significa que eu quero falar na reunião, né, na aula. Baixou a mãozinha, é igual a gente faz na sala de aula, né? Esses programas, ele imita uma sala de aula. Tudo que tem na sala de aula tem aqui. Bom? Aonde tem essa mãozinha aí, professor? Na hora que você clica na sua tela, é no mesmo lugar que você liga e desliga o microfone e a câmera. Ela está de lado aí, tem uma mãozinha. Pronto, você acabou de ligar ela. Aí, se ela ficar levantada, é porque alguém quer falar. Você não quer falar, baixa ela. Esses pontinhos é para você apresentar. Clique nele só clica para abrir o menu. Ó, eu vou clicar aqui para você ver. Não, agora está vendo a tela 2. Aparece muitas opções. Né? Aparece mostrar a configuração, mostrar a anotação, entrar na tela. É por ela que você mostra o seu computador para a gente, tá bom? Não, é de lado, é no xizinho, na tela, desculpa. Por aí eu boto para gravar, por aí eu desligo alguém. Né? O professor tem acesso a um monte de configurações. Então, Aparecido está com a mão levantada. Quer perguntar, Aparecido? Ô, professor, eu queria perguntar o seguinte. Nesse módulo, vai englobar alguma coisa de oxcorte? Solda de oxigênio em corte?
Tem no plano do original tem, parecido? Tem sim. Porque lembra que vocês não têm mais nada de soldagem, é só nessa disciplina? Tudo que a gente tiver de aprender de soldagem é nessa disciplina, não existe outra. Tudo que vocês vão aprender de processo de fabricação no curso de vocês, está comigo. Onde eu falhar, vocês vão sair falhando. Onde eu for bem, vocês vão sair bem. E aí tem sim, eu vou planejar, esse planejamento vai ficar disponível de novo para todo mundo olhar, tá bom? Mas tem sim. Então, ó, tá visível na tela de vocês o arco de solda aberto, não tá? É isso que está olhando? O que é que está aparecendo na tela de vocês? Figura 18? É isso mesmo. Figura 18, não é? Olha a característica do arco. Tá vendo? A tensão e a corrente elétrica. Diminui a tensão, aumenta a corrente. Diminuiu a corrente, aumenta a tensão. Que o gráfico é um ponto da curva. Não, eu trisquei nesse ponto aqui, eu tenho lá 30 amperes, 30 volts. É a característica do arco elétrico para poder ele abrir, né? Que existe o arco elétrico, ele tem que estar nesse ponto entre uma corrente e amperagem. 40 amperes, eu preciso de uma tensão de 30. Se tiver de 40, ele já abre tranquilamente. Tabela periódica. Por que a gente mostrou ela? Olha, metais estão aqui, né? Classificados, tá vendo? Ferro, né? Níquel, cobre, tem dimensões, tem um monte de características que me permitem entender os materiais, que a gente aprende na disciplina. Então, todo o estudo da tabela periódica, eu preciso saber decorado tudo? Não. Mas se eu memorizar as características daqueles mais comuns, né, vai facilitando para mim entender o que é que ele existe, o que é que ele não está, os gases, não, harmônico, porque está usando, porque dá inerte, ele não reage com ninguém, os átomos dele ficam paradinhos, não se mistura com ninguém, isoladinho. Né? Então, isso tudo são assuntos que fazem parte de um aspecto teórico que melhora o meu entendimento. Eu precisei aprender a prática, vai ficar mais fácil de aprender a prática. Ó, foi para a estrutura dos materiais, é quase que uma revisão de outras disciplinas que você vai estudar. Equações, isso é assunto de segundo grau. Mas, pô, nunca mais eu usei. Quem danado lembra? Nem eu lembro direito. Né? Tem que ver aqui, eu me lembro aqui. Ó. C2, só brincando. Se tem C2 aqui, no outro lado da reação vai ter que ser C2. Ó. Tem C vezes 2, 2 vezes C, tem 2C. Porque eles não somem e não desaparecem. Né? Se nessa reação do hidrocarboneto aqui com oxigênio, né, vai formar o gás carbônico e água. Então, nessas reações, são importantes porque são os gases que eu estou usando. E isso são reações endotérmicas ou exotérmicas, gera calor, não gera calor. Então, a gente às vezes aprende no ensino e não usa e esquece. Né? Não tem milagre. Tanto que a gente está revisando. Né? Eu não posso demorar 4 aulas revisando, porque a gente não tem esse tempo todo. Algumas coisas vocês vão precisar estudar como forma assíncrona. E aí eu vou fazer uma tarefinha, um exercício, uma pergunta para que vocês estudem, né, sozinhos também. E aí nas aulas a gente tira dúvida. Né? Nas aulas a gente tira dúvida. O que eu não souber, eu entro aqui no Google na hora e a gente vai atrás. Tá bom? Então ele mostra reações químicas, né? Ele mostra o que mais naquela aula. Encerrou por aí. Encerrou na tabela periódica. Então esse é tudo conteúdo de aula que já dá para ler, dá para dar uma olhada, dá para paquerar, dá para fazer, que é a aula 3 dentro desse conteúdo. Quem mais a gente tem? Deixa eu levar também para lá. Deixa eu trazer para cá. Aula 2 foi a que a gente abriu. Agora abri a aula 3. Teoria da aula 3. Teoria da aula 3 está aqui. Todo o material foi do Felipe. A metalurgia. Aí ele já começou a entrar na parte de solda, onde ele tem o conhecimento para que a gente lembrasse lá, está fundindo no ponto, ele se liquefez, depois que perder temperatura ele solidifica de novo, os materiais se homogeneizam. Então são assuntos, né, que estão relacionados à fusão, solidificação, deformações, transformações de estado líquido, porque é o que está ocorrendo naquele ponto. É o que ocorre no processo de fundição que vocês aprendem com o Palocci. E aí, ó, vai avançando nessa teoria. Estrutura cristalina, estado líquido, estado sólido, o que é que acontece, os gráficos de ferro-carbono, transformações, a estrutura cristalina para os principais materiais, metalurgia, ó, defeitos de rede cristalina. Aqui são átomos, né?
átomos diferentes que se misturam, né, para formar um novo material, para formar uma liga metálica. A maioria dos produtos raramente são puros, porque eles puros apresentam propriedades inferiores a serem ligas. O aço é uma liga entre quais dois elementos químicos? Quem lembra? O aço. Abre o microfone aí ou no chat. Deixa eu valorizar a turma do chat. Espera aí, viu? Vamos lá, turma do chat aí. Alex e João Fábio. O que é o aço é composto de quais elementos químicos? Se eu fosse lá na tabela periódica, me formando uma estrutura cristalina. Lembra, Alex? Lembra, João Fábio? Responde no chat. Eu tô olhando o chat aqui, estou vendo. Vocês estão com a tela parada lá na estrutura cristalina, e na minha outra tela aqui, eu estou vendo o chat. Ainda não vi a resposta do pessoal. Nem João Fábio. Não lembram não, João Fábio e Alex? Porque isso é muito básico para quem está na fabricação mecânica. Wesley, lembra, Wesley? Lembro nada, professor. O aço, quem é que compõe o aço? Não lembra? Carbono? Ferro e carbono. É o ferro e o carbono. É a liga do aço, né? São esses dois elementos químicos. Ferro é um átomo com um raio maior, o carbono menorzinho. Os dois se juntam ali entre os elétrons, fazem uma ligação e formam um produto que é rico em propriedades mecânicas, né? Tem uma capacidade de aplicação com uma eternidade de coisas. É o mais aplicado, é o mais utilizado, por isso que é o mais estudado por a gente. Então é uma liga. O ferro sozinho tem propriedades inferiores. Ele não fica bom. Entendeu? Mas está de boa. O Eric está na estrada, é isso mesmo? O Eric está na estrada, tem que ter tempo de trabalho, já entra. Não, já cheguei já, professor. Foi bem antes aqui, é 19h46, né, Eric? Isso, é. O Alex não estava lembrado. No momento, o João Fábio não estava lembrado. Então, é ferro e carbono. E é só ferro e carbono ou tem mais alguma coisa? Já dei 2. Nem Eric e Aparecido. É só ferro e carbono ou tem mais? Ferro, carbono, manganês. Tem mais, né? Tem os que a gente chama os elementos de liga, né? Manganês, silício, cromo, vanádio, titânio. E isso muda o aço de um tipo para outro. Então a gente tem o aço de baixo carbono, carbono baixo, pouco elemento de liga. Aço inox, já vai ter lá cromo na ligação dele, aí vai tornar ele inoxidável, não reage, não se corrói. Então, assim, o estudo do aço traz nessa área que a gente está tendo na metalurgia, que está na tela para vocês. Então, ele já vai explicando lá, ó, uma zona afetada pelo calor. Quando eu estava soldando lá no laboratório, eu não lembro, eu não sei a temperatura. A gente estava numa solda sem comprometimento, sem qualidade. Mas se eu começar a dar qualidade para não ter defeito, esse tipo de assunto é importante. Não é só abrir e criar um cordão de solda. Eu tenho que abrir, criar um cordão de solda e gerar pouco defeito. Ter compreensão de que se eu demorar demais, se eu usar uma temperatura muito elevada, eu afeto a qualidade. Né? Isso pode prejudicar o meu produto final. Isso pode gerar defeito dentro do produto final. Então, na hora que eu estou trazendo essas aulas, e que eu vou fazer perguntas, vou botar no Teams, para forçar um pouquinho que vocês leiam, a gente está amadurecendo para que a gente aprenda que essas coisas existem. Para que a gente possa discutir elas aqui no que a gente chamar de aula prática. Tá bom? Então, ó, na aula 3, tudo conteúdo disponível das 6, 7 aulas que a gente teve já, né? Com vocês, eu acho que a gente vai ter pouca reposição, né? A gente avançou bem no começo lá. Ó, repartição térmica, ó, a área da solda aqui, o cordão, com toda a distribuição de temperatura, a região soltada, afetada termicamente, essa região pertinho aqui, ó, né, perto de onde tem o cordão, onde tem a solda, né, ela chama de zona afetada pelo calor. Toda essa região tem maiores temperaturas, ó, temperaturas mais altas, ela afeta as propriedades químicas, porque ela muda aquela ligação entre os átomos ali. O que mais? Ciclo térmico. Não, desde o ponto até todo ponto de fusão do ciclo, temperatura, com o tempo, aqueceu, fundiu, resfriou, soldou.
Então, todo o ciclo, desde começar a abrir a temperatura com a abertura do ar, até ter a fusão pontual, começar a esfriar para solidificar de novo, ele desenha como ciclo térmico envolvendo o processo de soldagem. Tudo isso está invisível ao dia a dia quando a gente estava lá no laboratório. Não vê, mas está acontecendo. Ele acontece mesmo que eu não esteja percebendo, ele existe, é a teoria, isso é teoria. A energia da soldagem, alguém me perguntou lá, olha aqui a energia da soldagem. Na passagem anterior, a gente não fez essa conta. Agora eu vou trazer algum exercício para a gente fazer a conta. Né? Então, energia introduzida ao metal de base por unidade de comprimento de cordão de solda. Então, energia em joule vezes comprimento, que é centímetro. Então, quanto é a energia de solda necessária? A eficiência do processo térmico, isso é um valor tabelado ou conhecido, mais a tensão que eu estou usando. A máquina lá estava 440 volts. A corrente que eu regulei 200 amperes. 200 amperes. E a velocidade de soldagem. Qual é a velocidade que eu estou imprimindo para ele lá? Lembra um pouquinho da nossa disciplina de usinagem, né? Centímetro por minuto. Então, se eu estou na mão, eu tenho que ver quanto é que essa minha mão está avançando. Se é um processo automatizado, quanto eu estou dando, quanto eu estou regulando nesse processo. Então, são números. Alguém quer levantar a mãozinha, quer falar? Pode falar. Ou tem gente com o microfone aberto. Quem é? Deixa eu ver. Tem ruído. Não sei se é o Pedro. Você, Pedro, está com o microfone aberto? Eu estava, mas fechei. Beleza. Não, porque eu vi ruído. Só para orientar. É por isso que a gente fecha, entendeu? Porque evita um pouco o ruído. Mas, ó, na hora que eu estou com essas equações, como é que é resolver um problema de matemática ou de hidráulica, que foi da aula de ontem? Eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5 variáveis e uma constante que é o 60. Quando eu escrevo ela nessas unidades que aparecem aqui, a minha resposta vai estar em joules por centímetro. Isso é importante, foi a pergunta do plasma. Plasma consegue oferecer uma alta energia por centímetro e ele consegue cortar materiais. Né? Ele oferece isso com aquele nível, com aquele estado da matéria em forma de plasma. Então, ó, eu consigo ter números. Eu preciso ter essa questão. Isso vem em forma de questão, de exercício. Dá para a gente fazer exercício. Olha lá, ele vai começar a dar para a gente aqui a eficiência do processo. Aquele símbolo lá, aquele N lá, ó, aquele símbolo grego aqui, ó, ele está nessa tabela aqui. Ó. Então, como é que a gente faz? Ó, eficiência do processo, laser, feixe de elétrico. Ó, aqui está tendo laser como solda também. Tá vendo? Eu não estava lembrado. Alguém me perguntou, não sei se foi o Pedro, o Lucas Longo. Está aqui, ó, laser, feixe de elétrico, processo de soldagem não convencional. Ele não está na disciplina, mas ele está como um processo existente, como tem os outros. Então está aqui. Plasma também. Também vai fazer a soldagem. Porque como ele oferece aquele estado de fusão da matéria, eu coloquei a energia e não cortei, coloquei só num ponto, ele também tem o mesmo conceito de fazer a solda. Então veja a importância da gente revisando aqui. E está a eficiência de cada um. Ele tem baixa eficiência térmica, tá vendo? Não é um processo interessante. Que é um processo qual é o processo com maior eficiência térmica? Pela tabela. Perguntinha para responder para vocês lerem em casa. Qual dos processos na tabela 05 tem maior eficiência térmica? Arco submerso. Plasma está entre 50 e 60. TIG 30 e 60. Laser feixe elétrico 5 e 20. Eletrodo revestido 90. Arco submerso 90. MIG 70 e 80. Onde é que eu tenho o maior número? Eletrodo revestido e arco. Tá vendo? É o maior número. Exatamente esse número. Então, usar essa tabela para revisar isso. Então, se eu quiser um processo de maior eficiência, esses dois. Significa que eles vão precisar de menor energia. Ó. Porque esse número aqui ó, é 0,9. Né? Ele já vai oferecer uma energia muito alta para poder soldar o material. Esse número é alto. Oferece uma energia alta. Não precisa ter, ele pode ter uma corrente menor, uma energia, uma tensão menor do que os outros. Então foi bom para relembrar, ó, eu só me lembrava mais em corte, tem solda. A repartição térmica, de novo, ele traz esse nível de energia, ó,
E aí ele vai trazendo aonde é que afeta termicamente. Então aqui ele tem o processo, feixe, tire, arco, e qual o processo que tem uma maior área onde afeta termicamente. O arco submerso é bom, né, no rendimento, mas é ruim na zona afetada, que é bem grande. O feixe de elétrons é ruim no rendimento, mas afeta bem pouquinho. Então, se eu precisar de um pouco de um processo que afete pouco, eu escolho o feixe de elétrons. Se eu precisar um, vai esse outro. Isso tudo pode surgir para assíncrono. Como é que eu faço uma aula dessa assíncrono? Eu vou fazer perguntas e pedir leituras e passar vídeo, para que a pessoa me traga a resposta. Aí vai estudar e vai me responder. Esse é por esse o caminho que eu estou enxergando para a disciplina, se eu entendi tudo certinho. Se eu entendi tudo certinho. Então, velocidade de resfriamento é importante. E aí, ó, chapas grossas vão ter influência diferente. Já está mostrando que ó, a dissipação de calor pelo tipo de junta soldada. Né? Aqui está dissipando calor no sentido do raio. Aqui está no sentido do raio subindo e saindo na direção da chapa. Soldabilidade, conceito, qual é o conceito? Facilidade com que uma junta soldada é fabricada de tal maneira que preenche os requisitos de um projeto bem executado. Então, se ele preenche bem, se solda bem, se está bem, tem boa soldabilidade. Classificação do processo de soldabilidade. Está classificado em operacional, metalúrgico e de serviço. Cada processo desse vai tendo sua definição. Na soldabilidade operacional, a execução da junta soldada exige habilidade do operador, do soldador. Característica do material, exige uma preparação cuidadosa, limpeza. Na prática do laboratório, ninguém estava envolvendo isso. Todo mundo confiava no Eric, no Alberto e no Zé. Ou no Diego e no Michael. Tá bom, dá para soldar bem. E o que é uma soldabilidade ruim? Quando você tenta soldar lá, e está ruim. Aí a gente viu que alguns eletrodos apresentam uma melhor soldabilidade do que outros. Quem lembra qual era o melhorzinho, quem lembra qual era o pior? Qual foi aquele eletrodo que você estava usando, que era mais fácil abrir o arco? Qual era aquele eletrodo que você estava usando, que era mais difícil abrir o arco? Porque o metal base era o mesmo. Era a mesma chapa. Era ferro doce. Aço doce. O 6013, né? 46. 63 era melhor ou era pior? Era melhor, mais mole, né? Mais macio, mais fácil de soldar. E qual era o pior? Quem lembra do outro? O 7018. Qual? 48, né? 7018. 7018, isso, 48, 7018. Então, na nomenclatura semelhante, 6013 e o 7018. 6313, né? Então, onde é que entrou essas nomenclaturas? Onde é que entra? Nesse estudo de metalurgia. Transformações durante aquecimento, fusão, soldagem e resfriamento. A soldabilidade com todos os efeitos. Ó. Soldabilidade metalúrgica, a dissolidificação, a transformação não afetada, metais incompatíveis, crescimento de grão, como eles influenciam um no outro. Tempo de desempenho em vida útil, metal base, pré-aquecimento. Então tem muita informação. Não adianta a gente querer ver tudo. De novo, também não. Mas dessa vez ficar um pouquinho mais com essa informação na memória. Tá bom? Perfeito, mais uma aula. Tem mais material. Descontinuidade, defeitos. É a interrupção física causada em um material pela abertura de uma trinca ou presença de um segundo material. Gás, inclusão de escória, tungstênio, assim por diante. Então aí surgem os defeitos e surgem os cuidados que precisam ter para ele. Na geometria e na metalurgia. Cada processo com um tipo de descontinuidade. Então isso foi aquela aula presencial normal do Alberto que a gente discutiu em sala. Né? Qual de vocês, fora o Eric, deu uma olhada no livro, texto que tem lá na biblioteca virtual? Alguém conseguiu? Alguém teve curiosidade? Alguém abriu? Alguém olhou? Ou não? Vai no chat. Eu não vi, não. Não. O livro agora ele vai ganhar mais importância para a gente. Né? Por quê? Porque a gente vai poder pegar exercício dele e tentar fazer. Eu tentar resumir quais as partes principais dele, além desse material que a gente está tendo em mãos. Porque, de novo, eu vou reforçar a teoria
mesmo que seja teoria prática, não dá para fazer simulações por enquanto, não enxergo como, né? Mas dá para a gente enxergar isso tudo dentro do contexto, marcando na aula, né? Trazendo isso, né, mais cadenciado. Então, ó, falta de fusão, todos os processos podem apresentar. Mordedura, só alguns, TIG não, plasma não. TIG e MAG também não apresenta inclusão de escória. TIG e plasma não apresenta. Ensaios não destrutivos, para poder fazer o ensaio da peça e encontrar os defeitos. É uma disciplina de vocês também, só que agora exclusivo para soldo, com a nomenclatura da área de soldagem. Descontinuidade, com várias delas mostrando aqui numa figura, né? Então aqui, trinca de margem, trinca de raiz, trinca transversal, todos os modelos de trinca no cordão de solda, trinca longitudinal na solda, sobreposição de solda, uma solda sobreposta à outra, dobras de solda, então a solda naquela área está com uma dobra, está dobrado, né? Uma dobra aqui. O que mais? Deposição insuficiente. Então, vai ter toda a lista de defeitos possíveis numa única imagem. Trazido da norma Petrobras, que é rigorosa em termos de soldagem, porque mexe com produtos que não podem vazar. Então, a Petrobras tem uma boa norma técnica para a área de solda. Aí ele já vai trazer a imagem, ó, uma imagem mais clara, falta de fusão, né, descontinuidade, não soldou completamente. E aí ele mostra que os materiais apresentam descontinuidade entre um e outro. Não está uniforme, né? Não está em uma chapa só. E aí a gente tem imagens disso. Deu para ver alguns defeitos desses lá no laboratório? Alguns que são visíveis, sim. Outros não. Teria que fazer o ensaio, um destrutivo, cortar. Alguns deles são visíveis. E lá na hora a gente via, né? Quem tem mais habilidade, menos habilidade, fez lá. Aparecido quer fazer pergunta e depois o Pedro também. Pode perguntar, Aparecido. Professor, eu só queria saber qual é o nome do livro. Do livro? Eu vou mostrar aqui na tela, Aparecido, por onde a gente acha. Diz aí, Pedro. Obrigado. Pedro, baixou a mão? Era a mesma pergunta? Beleza, então o livro, Aparecido, ó. Eu vou fechar essa aula aqui e vou para o livro. Então, ó, descontinuidade, né? O que mais? Mordedura, o que é que ele traçou com mordedura na chapa, porosidade na chapa, no material soldado, inclusão de escória, impurezas, trincas, certo? Trinca frio, explica o que é uma trinca perigosa, para concluir a soldabilidade com a influência dos materiais. E aí ele mostra lá, um aço de baixa liga. Ele tem carbono equivalente, que é o carbono, magnésio, cromo, molibdênio, vanádio, nitrogênio e cobre. Tudo isso está dentro do aço, que é considerado baixa liga, desde que a quantidade seja inferior a isso. Dependendo do carbono equivalente, ele é dito boa soldabilidade, média soldabilidade e má soldabilidade. Então, quando eu compro, que chegou a chapa lá na oficina, eu tenho a especificação da chapa que eu comprei, eu sei qual é o carbono equivalente, eu sei se eu estou tratando com um produto de boa soldabilidade ou não. Se ele tem uma má soldabilidade, vai requerer um soldador mais habilidoso, vai requerer que a gente tenha mais capacidade e mais cuidado, vai querer que a gente se preocupe com a área, com a área da zona termicamente afetada, assim por diante. Então, esse era mais exemplo de aço liga, com todos os componentes, com toda a estrutura, diagrama de chave. Estou sempre passando sem me aprofundar. Vamos ver se dá para a gente se aprofundar ou não. Eu acho que não dá para aprofundar tudo que eu gostaria. Fechou dois slides de aula. 2 slides de aulas que estão aqui vistos com vocês. Aula 2 e aula 3. Eu acho que está bom, né, dentro disso, dentro do que a gente viu. Próxima aula, seja, né, nossa de hoje a 15, de hoje a 8. A gente abre a aula 4 e 5. Depois abre a 6. E agora, depois do intervalo, vamos estudar os outros materiais que estavam disponíveis e vamos olhar também para coisas práticas, né, para soldas práticas, para vídeos práticos. Vocês podem me oferecer e eu posso oferecer. Vamos brincar do online mesmo agora. Eu vou chegar aqui, ó,
Era Brasil Solda, né? Brasil Solda. Como é que é a nossa aula prática de soldagem agora? A gente vai ver... Cadê o vídeo daquele rapaz? Desse canal Brasil aqui, ó. Podemos entrar no canal dele, que é o que eu quero que vocês entrem no meu canal também, eu já sou cadastrado no canal dele. E a gente vai pesquisar abertura de ar no canal dele. Dá uma pausa aqui, ó. Essa é a prática. E eu acho que ela preenche bem, porque eu tenho aprendido milagres. Tá vendo? Um explica, o outro explica, 8 minutos. A gente abre aqui na tela, cada um de vocês abre ele. Se está todo mundo online e não quiser olhar pela minha tela, dá uma pausa na reunião, todo mundo assiste e volta. Ou assiste junto, discutindo. As coisas assíncronas, vocês vão assistir sozinho. As coisas síncronas vai ser comigo. Olha lá. Chanfo Bizel, a gente não fez isso? O que a gente usou lá? Usou a lixadeira, revisou a lixadeira. Né? Olha a abertura do ar. Revisa um monte de conceito. Qual foi a dificuldade que eu tive de abrir esse danado? E agora a minha mente vai trazendo a minha prática com ela. Todas as pessoas da turma que tiverem possibilidades, por amizade, por afinidade, pelo trabalho, por algum reparo, e que puder observar a solda, observe. O João Paulo trabalha com entrega de frutas, de materiais. Poxa, ele foi entregar alguma coisa perto de uma oficina. Já está perto do fim do expediente. Ele planeja para ficar lá 10 minutos, 20, olhando a solda, vendo os caras fazerem. O Wesley está na área de pintura ainda, é a mesma empresa, Wesley? Tô, mas agora eu tô mexendo com outras coisas, professor. O que é que você está mexendo agora? Plasma, solda, franho, CNC. Ó, que maravilha, né? Então, por exemplo, se você está mexendo com solda e plasma, filma lá para a gente, Wesley, um produto, mostra para a gente aqui um filmezinho de 5, 3 minutos, 4 minutos. Aí a gente vai brincar de discutir a teoria aqui, ó. Qual é a teoria que a gente discutiu hoje na aula? Zona termicamente afetada, soldabilidade, arco e corrente elétrica. A gente brinca de discutir. Cada um vai lembrando, vai levantando a dúvida. Ó, veja que eu não estava lembrado. E a gente estudou isso junto no dia lá. Né? Por quê? Porque eu nunca soldei por plasma ou por feixe de elétrons, não soldei por laser. Nem me lembrei. Eu não lembrei. Se tem, não lembrava. E está na nossa aula, está no nosso material. E está gravado aqui na nossa aula que eu não lembrava. Não tenho medo de dizer que não sabia. Tá bom? Então, ó, esse vídeo a gente assiste depois. Podemos fazer intervalos. Todo mundo se compromete a voltar para não ter aquele abandono de aula ou vai ter aquele sumiço de todo mundo? Vamos ter uma pausa, cada um respira, vamos em banheiro e aí volta para depois, 9 horas a gente abre a reunião de novo. Pode ser? Ô, professor, para mim não vai dar, hein? Para uns não pode. Todo mundo que não puder, lembra que essa aula ficou gravada até 10h15, 10h20. E aí vocês vão vir no Teams, né? E vão olhar lá. Então, antes de encerrar, porque algumas pessoas não vão voltar, já que alguns não voltam, eu vou mais 5 minutos aqui mostrando 2 coisas importantes. Tá bom? Ó, eu vou fechar a apresentação da tela 2. Deixa eu ver se eu fecho da tela 2 ou se eu levo lá para a tela 2. Vamos levar lá para a tela 2, que é a tela que vocês estão com ela em mãos aí. E ficar tão dúvida, deixa eu ver. É o swap lá. Já tá na tela lá, deixa eu ver. Aqui, ó, a gente tem o swap. Onde eu estava mostrando como é que eu venho para a esquerda aqui. É aqui, Aparecido, que está o livro. Eu vou lá para o meu home aqui, ó, no início do swap. Em vez de entrar no diário, eu entro na biblioteca Person. Nessa biblioteca, todos vocês têm acesso. E como a gente está no mundo online, usem. Está todo mundo distante do outro, eu não posso ir na biblioteca, usa ela lá. Ó. Abriu a biblioteca, vocês vão fazer o login no nome de vocês, ó, eu estou logado no meu nome. Certo? E tem os livros. Na minha lista do que eu continuar lendo,
já aparece o livro de solda, porque eu estava estudando ele à medida que tem as aulas, né? Como eu tenho doutorado, eu infelizmente tenho que confiar no que eu sei e estudar junto. Tenho que pedir desculpa sempre nessa fase por isso. Está aqui o livro de soldagem. Um deles que tem na biblioteca Pearson. Todo livro de soldagem permite a gente aprofundar. Uns aprofundam mais para engenharia, outros mais para o técnico. Mas todos eles a gente estuda. Eu já estava na página 491 vendo normas brasileiras, que foi aulas diferentes que a gente fez lá no acolhimento. Entrei em norma técnica, porque eu não podia dar assunto novo. Então a gente foi descobrindo um monte de coisas, né? Mas eu posso vir na página para o começo do livro aqui. Página 10. Comecinho do livro. Apresentação do livro. Quem é ele? Colaboradores que fizeram esse livro. Sumário, assim por diante. Então, se você pegar o título principal, Sérgio D. Brand, escreveu o capítulo. Né? Se eu for para a página 1, ele vai para a capa do livro. Está na capa do livro. Então, essa é a capa do livro. É um livro de vários autores, da editora Bush, coordenado por Emílio Weiner, Sérgio Duarte Brand e Fábio Decó Homem de Melo. Esse é o livro. Aonde? No SWAP, na biblioteca Pearson. E aí tudo que a gente conversa, aprofunda, está lá. Eu vou preparar mais material. Até a gente terminar essa revisão, a gente vai olhando um pouco disso tudo, tá bom? Nesse segundo intervalo eu quero fazer a revisão da prática, né? O que é que a gente abriu, qual foi o cordão de solda, o que é que a gente trabalhou em termos disso. Parar a apresentação aqui e voltar para mim. Voltou para mim aqui a apresentação. Estou na área de reunião com vocês. Ó, são 8h40, 20 minutos de uma pausa. Quem puder retornar, vou ficar muito feliz, para a gente ver filme, vídeo, foto. E eu prometo que semana que vem vai ter mais disso, porque eu tenho um amigo que vai poder oferecer desse material também, um ex-funcionário de usina que trabalhou comigo. Ele estava ansioso por me ajudar, chegou a hora dele ter essa opção. E aqui eu vou parar a gravação para a gente ter o intervalo.